E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resolução do Desafio Químico. Se você quiser participar desse projeto, não deixe de me seguir no Instagram. Basta escrever lá Universidade da Química que rapidinho você me acha. Esse Desafio Químico eu postei na segunda-feira passada, é para uma questão que caiu no concurso para docente no Colégio Pedro II. Para quem não sabe, é uma escola federal, uma escola de ensino médio federal, com o mesmo plano de carreira das universidades federais, de 2018. Então, um concurso relativamente recente a contar da data de publicação desse vídeo. Então, me segue lá no Instagram. Toda segunda-feira temos uma questão e no sábado temos a resolução. Antes de passar para a questão propriamente dita, deixa eu dar um aviso aqui a vocês, uma divulgação, na verdade. O Luiz Cícero. O Luiz é professor de Química e ele idealizou uma Olimpíada de Química de caráter privado. É similar, por exemplo, ao QRJ, que eu faço divulgação aqui no Rio de Janeiro, as Olimpíadas de Química regionais, só que essa de caráter privado ele chamou de Olimpíada de Química Guaxinim. O objetivo acaba sendo praticamente o mesmo, é estimular uma competição saudável, aumentar o conhecimento em Química. Eu gosto muito desse padrão de Olimpíadas. Há quem não gosta, mas eu defendo. Eu acho que esse tipo de competição é legal. Bom, é uma Olimpíada, como eu falei, de caráter privado. Portanto, tem alguns custos. Você paga a taxa de inscrição, que é R$ 65,00. É o único custo que você vai ter. E parece que a prova inicialmente vai ocorrer em Brasília e em Goiânia. Só que ele ainda está fechando algumas parcerias para levar para outras capitais, do Sudeste, do Nordeste. Inclusive, se você for professor de Química, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição ou no comentário fixado, enfim, para você entrar em contato, ver se pode levar para sua cidade ou não. O que é bacana é que tem um prêmio para quem leva o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. São 3 prêmios em dinheiro. Então, se você conseguir levar o primeiro lugar, você embolsa R$ 3.000. Conseguir levar o segundo, embolsa R$ 1.500. E o terceiro lugar, embolsa R$ 500. Só que eu acho que o mais importante disso daqui não é apenas o prêmio, mas sim a competição, ver como está o seu conhecimento. O período de inscrição vai do dia 1º de abril de 2020 a 31 de agosto. Então eu estou dando um aviso inicial para quem tiver interesse, poder entrar em contato com ele. Mas próximo ao final de inscrição eu devo dar algum aviso ou aqui no YouTube ou então lá no Instagram. Tá certo? Bom, dito isso, vamos para a questão propriamente dita. E como eu falei, é uma questão de estequiometria, não é uma questão difícil. E como eu falei, ela é uma prova de um concurso para o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é um colégio de ensino médio. Então ali nós não temos questões tão mirabolantes assim, embora tenha sim algumas questões bem difíceis. Bom, aqui ele fala sobre a utilidade do ácido nítrico, toda essa parte inicial que é interessante, mas eu vou cortar apenas para avançar. A produção industrial do ácido nítrico será pelo processo Ostwald e envolve as seguintes reações químicas. Temos essas 3 reações. E ele quer saber, essencialmente, qual a massa de amônia necessária para formar 6,3 toneladas de ácido nítrico. Levando em conta que o processo total tem 90% de rendimento e que a amônia ela tem 20% de impurezas, portanto, temos uma amônia apenas 80% pura. É uma questão clássica de estequiometria envolvendo reações sucessivas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês as reações e qual o grande macete de reações sucessivas. Parêntese. Se você não sabe nada de estequiometria ou tem suas dúvidas, tem uma playlist completa de estequiometria aberta aqui na Universidade da Química. Deve aparecer no card aqui em cima ou então lá no final, na tela final, né, ali quando temos alguns vídeos sugeridos. Mas vamos lá. Qual é o grande macete de reações sucessivas? Quando nós temos reações sucessivas, o ponto principal é que um dos produtos da primeira reação, na verdade, é um intermediário, porque ele vai entrar na segunda reação, vai ser consumido, vai formar um outro produto que vai entrar na terceira reação e vai ser consumido. Então, uma reação está amarrada à outra pelo intermediário. Aqui nós temos 2 intermediários. Temos o NO, que sai da primeira e entra na segunda, e temos o NO2, que sai da segunda e entra na terceira. O grande macete aqui é nós ajustarmos a quantidade estequiométrica. A quantidade estequiométrica que sai de NO tem que ser a mesma quantidade estequiométrica que entra aqui de NO. Ou seja, se aqui saem 4, o ideal seria entrar 4 aqui. Eu deveria multiplicar toda a reação de baixo, toda a segunda reação, por 2. De tal forma que nós teríamos 4NO e formaríamos 4NO2. O problema é que ao sair 4NO2, entram aqui apenas 3NO2.
Então, nós temos que ajustar as 3 reações. Os números aqui a serem ajustados são 4, porque são 4 NO, 2, porque são 2 NO2, e 3, porque entram 3 NO2. Nós precisamos tirar o MMC entre esses 3 números. E o MMC, nesse caso, o mínimo múltiplo comum, é 12. Isso significa que nós precisamos ter 12 NO e 12 NO2. Para isso, vamos multiplicar toda a primeira reação por 3, tem que ser ela toda a segunda reação por 6 e toda a segunda reação por 4. O resultado é esse novo conjunto aqui de reações. E aí a gente pode simplificar. Podemos cancelar esse 12NO com esse 12NO, esse 12NO2 com esse 12NO2, essas 4 águas, 4 mols de água com esse 18, vai sobrar 14, e podemos combinar esse 6O2 com esse 15O2. Temos, portanto, essa reação global que nos dá uma relação direta de amônia com ácido nítrico. E agora sim a gente consegue descobrir quanto de amônia é necessário para formar 6,3, coloquei 2, 6,3 toneladas de ácido nítrico. Nós podemos trabalhar tranquilamente nesse caso com a reação global, porque nós temos apenas o rendimento do processo global. Se nós tivéssemos o rendimento de cada etapa, aí não seria bom trabalhar com a reação global, deveríamos fazer cada reação por vez. Só que nesse caso, a reação global tem 90% de rendimento e nós temos aqui uma amônia 80% pura. Como que a gente deve proceder nesse caso? Bom, primeiro de tudo, o ideal seria saber qual seria a massa de amônia necessária para formar os 6,3 toneladas de ácido nítrico numa condição ideal, ou seja, essa amônia é 100% pura, reagindo com 100% de rendimento. Uma regra de 3 resolve. O pessoal costuma criticar a regra de 3, que estequiometria só usa a regra de 3. Bom, eu reclamaria mais se tivesse que utilizar derivada, integral, arcosseno, enfim, fosse muito mais complicado. Regra de 3 resolve. Como que a gente monta aqui? A cada 12 mols de amônia, nós formamos 8 mols de ácido nítrico. Isso em massa corresponde ao quê? Bom, a massa de 1 mol de amônia é 17 e a massa de 1 mol de ácido nítrico, 63. Então, 12 vezes 17 gramas de amônia, a massa de 12 mols de amônia, formam 8 vezes 63 gramas de ácido nítrico, ou seja, 8 vezes a massa de 1 mol de ácido nítrico. Isso aqui, portanto, vai nos dar um resultado em massa. Qual seria a massa de amônia necessária para formar 6,3 vezes 10 a 6 gramas de ácido nítrico? Por que 10 a 6? Porque 6,3 toneladas equivale a 6,3 vezes 10 a 6 gramas. Uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, 1.000 quilogramas corresponde a 1.000 gramas. Fazendo essa conta, nós precisaríamos de 2,55 vezes 10 a 6 gramas de amônia ou 2,55 toneladas. Isso daqui na situação ideal, ou seja, esse 2,55 é apenas amônia e reage com 100% de rendimento. Mas a massa que a gente pegou lá para reagir tem que ser uma massa maior. Afinal, a reação tem apenas 90% de rendimento e a amônia é 80% pura. Então vamos começar pelo rendimento. Vamos supor que eu peguei ali uma determinada massa de amônia e apenas 90% dela reage. Esse 90% que reage corresponde a 2,55. Qual é a massa do 100% que eu peguei? Então, mais uma regra de 3. 2,55 toneladas corresponde a 90% do que de fato reagiu. Mas qual foi o 100% do total, incluindo a parte que não reagiu, os 10% que não reagiram? Bom, X corresponde a esse 100%, fazendo essa conta, 2,83 toneladas. Então eu peguei 2,83 toneladas a princípio de amônia pura, apenas 90% reage, 10% não reage. Então os 90% que reage correspondem a 2,55 toneladas. Então eu peguei esse daqui, 2,83. Temos como uma das opções 2,8, mas a conta não para por aqui. Porque isso é a parte correspondente apenas à amônia. A massa que eu peguei tem 20% de impureza. A amônia corresponde apenas a 80%. Então esse 2,83 corresponde a 80% apenas da massa total que eu peguei. Quanto corresponde aos 100%, incluindo, obviamente, os 20% de impureza. Então 2,83 corresponde a 80%, X corresponde a 100%, esse X dá 3,54 toneladas. Então, só para fechar, eu peguei 3,5 toneladas supostamente de amônia.
Mas dentre esses 3,54 toneladas, apenas 2,83 eram de fato de amônia, então apenas essa parte reage. Dentre esse 2,83, apenas 90% reage, porque é o rendimento da reação. Então reage apenas 2,55. E esse 2,55, que reage completamente, forma 6,3 toneladas de ácido nítrico. Dentre as alternativas, para a massa inicial, temos 3,5. Nossa conta aqui deu 3,54. Então, aproximadamente, 3,5. A alternativa correta é a alternativa C. Nota que essa daqui não é uma questão muito difícil. Afinal, espera-se que o candidato para o Colégio Pedro II, por exemplo, para professor do Colégio Pedro II, saiba dominar basicamente estequiometria, e aqui nós não temos nada muito difícil, apenas o detalhe de ajustar os coeficientes estequiométricos. Toda a questão do Pedro II é fácil? Não. Temos questões mais difíceis, mas essa daqui eu considero uma questão bem tranquila. Mas se você quiser aumentar o seu conhecimento em química e ficar mais preparado para eventuais concursos que venham a aparecer, são tão raros hoje em dia, ou para a seleção de mestrado e doutorado com o objetivo de conseguir a sua bolsa, que está cada vez mais concorrida, então eu recomendo que você assine um dos cursos de Universidade da Química, aumente o seu conhecimento, você pode escolher entre Química Geral ou então Química Orgânica, Química Inorgânica, mas eu tenho certeza que assinando qualquer curso da Universidade da Química, você vai aumentar o seu conhecimento e você vai ficar muito mais preparado para eventuais concursos. Tá certo, pessoal? Segunda-feira teremos uma nova questão, então não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. E não se esqueçam que amanhã, domingo, temos o típico bate-papo de domingo. Tá certo, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo.